A configuração do rover é basicamente semelhante à da base. Agora a gente tem que desconectar do Bluetooth da base. Eu vou vir aqui em conexão, perceba que eu estou na aba dispositivo ainda aqui, tá bom? No menu dispositivo. Eu vou vir aqui em conexão e vou desconectar da base. E lembrando que eu tenho as duas alternativas aí de fazer a comunicação com Bluetooth. Seja ela pela lista, buscando os dispositivos com Bluetooth ativado, ou pelo QR Code, que é uma tecnologia super legal que eu gostei. Você simplesmente vai com a câmera da coletora, faz o rastreamento do QR Code e ele já faz a comunicação. Vamos pela lista nesse momento, vou clicar aqui nesse número e eu vou clicar aqui em haste dispositivo. Ele já está com a base ligada, que é essa final 2240. Ele tem que localizar agora, já acabou de localizar o rover. Se eu tiver dúvida se esse 2273 é o rover, eu vou lá e dou uma olhada atrás do selinho do equipamento. Vai estar lá o número de série, 2273 e tal. Vou selecionar ele aqui, porque é ele que eu quero configurar. E depois, ele pergunta se eu quero parear, ele vai perguntar se eu quero configurar ele como base ou como rover. Como eu já configurei aquele cara como base, esse aqui automaticamente vai ser o rover, tá? Então lembrando que pode ser vice-versa, não tem problema nenhum. Vou selecionar como rover aqui e vou clicar aqui em configurar. Nesse momento, mesmo passo a passo da base, a gente vai pré-configurar o rover para fazer a comunicação. Lembrando que a gente configurou aquele cara lá com o canal 2, tá? Então a gente tem que estar com a mesma comunicação. Senão eles não vão se comunicar, você não vai ter solução fixa. Tem que casar. A frequência e o canal tem que ser idêntico. Então lembre, não faça a configuração na loucura, tem que lembrar qual foi a configuração que você fez. E o rover, por configuração, a gente pode configurar vários canais e frequências que a gente quiser, como pré-configuração aqui, né? Você pode configurar ele como um N-Trip também, tá legal? Você pode, então, tem essas alternativas aí para você deixar pré-configurado aqui. Nesse momento, eu vou configurar normalmente como rádio interno. E nas aulas posteriores a gente vai configurar ele como um N-Trip. Você vai ver como é que faz a configuração pelo N-Trip aí nas aulas avançadas. Vou clicar aqui em adicionar nesse momento. Lembrando que eu clico aqui em rádio interno e eu posso alterar aqui o canal, clicando na setinha para baixo, só o canal que a gente altera. Essa frequência tem que ser idêntica da base, 456.0500, tá? Feito isso, você clica aqui em confirmar. Sempre o rover tem essa potência aqui de frequência de 1 watt, lembrando que a base são 2 watts, então você não mexe nessa configuração do rádio interno, é sempre essa. Você vai alterar no rádio externo só. Aqui você fica tranquilo que essa configuração é essa mesmo. E a elevação, lembrando que a máscara de elevação, se você tiver dificuldade de entender o que significa, está na aula complementar na base, lá na aula da base eu deixei como material complementar uma aula a respeito da máscara de elevação. Vou colocar aqui a máscara de elevação do rover como 15 graus e vou clicar em salvar. Qual que é o modo de trabalho? Eu vou colocar só a rover aqui. Lembrando que você coloca o que você achar melhor para identificar. E eu vou colocar 2 também, underline 2, que é o canal 2, só para a gente lembrar que o 2 da base comunica com o 2 do rover, ok? Ok, aqui dentro também. Então, está configurado, sucesso ao adicionar. Ele tem o do padrão dele aqui, a gente poderia estar utilizando. A gente vai falar mais sobre o N-Trip nas aulas avançadas. E o rover agora está selecionado aqui, eu simplesmente venho aqui em solicitar. Eu poderia selecionar qual que eu quisesse e clicasse em solicitar para ele fazer a configuração. Mas eu estou no rover 2 que eu acabei de criar, vou clicar aqui em solicitar e ele vai fazer a comunicação, vai fazer toda a configuração ali do rover. Sucesso, você percebe que ele deu um ok aqui pra gente, vamos clicar aqui em ok. Agora nesse momento, olha só que interessante, olha que legal. Além da gente ter os menus aqui com todas as opções, aqui embaixo ele mostra de uma maneira bem simples as coordenadas, a solução do equipamento, ele está fixo, olha só. A precisão, a bateria do equipamento, percebe aqui, ó, A e B, essa primeira bateria aqui embaixo que eu estou mostrando, ele está com 79% de bateria ainda, juntando as duas, tá? Depois da segunda bateria, a bateria da coletora, está com 90%. Aí do lado também a gente tem a quantidade de satélite, olha que interessante. Isso tudo referente ao equipamento que a gente está conectado com Bluetooth. Aquele equipamento rover que a gente está conectado, ele está fazendo a leitura, ele está enxergando 22 satélites. Depois do lado aqui a gente tem um símbolozinho, você vai ver que ele está piscando aqui, que é a taxa de recepção de sinal da base para o rover. Ele está com 1 aqui, ó, D1 por exemplo, está recebendo com menos de 1 segundo essa comunicação entre base e rover. Se ele começar a subir isso aqui, você presta atenção, que isso significa que ou perdeu a comunicação, ou a base desligou, alguma coisa aconteceu. Se começar a subir, seu equipamento vai ter solução float e você tem que verificar o que aconteceu. Normalmente ou acaba a bateria, ou a distância entre a base e o rover ficou muito longe, e aí não está conseguindo se comunicar. Presta atenção às vezes nessa taxa aqui de verificação, aqui na velocidade da informação entre a base e o rover.
E aí, ó, H e V é a diferença, ou seja, a precisão que a gente está tendo na horizontal e na vertical do rover. H, 4 milímetros e vertical 6 milímetros. Então a gente está tendo esse erro nessa coordenada que a gente está tendo ali nesse momento. Fechou essa aula, próxima aula a gente vai ver, analisar as informações que a gente está tendo do equipamento aqui nesse momento. O que é a base, qual que é a distância da base para o rover. Vamos lá que a gente está junto.